Eu já perdi R$ 2.100 em uma semana apostando no Aviator. Quer saber como isso aconteceu? Fica comigo até o final. Já tem um tempinho que eu não trago um relato próprio aqui para o canal. E eu lembrei dessa história porque eu estava checando os meus e-mails e acabei me deparando com esse acontecido. O ano era 2023. Para ser mais preciso, agosto de 2023, eu estava trabalhando como motorista de aplicativo em São João de Meriti, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E ao passar por um cruzamento, a mulher invadiu a pista e acabou batendo na lateral do meu carro. Na época era o Versa ainda que eu tinha. E amassou aquela porta do passageiro toda, a porta de trás. Ela desceu do carro, eu desci também. Ela de antemão já falou que ia cuidar do prejuízo, me pediu desculpas e tal. E acionou o seguro dela. O seguro dela era da PVS. Eu vou falar o nome aqui porque eles me fizeram uma raiva danada. Prometeram que iam consertar o carro em uma semana. E isso durou 1 mês e meio. Fiquei 1 mês e meio sem carro, sem trabalhar. E foi muito complicado. E deixa eu contextualizar para vocês como é que estava 2023 referente ao meu vício, para que vocês entendam como é que a situação estava. Em 2023, eu estava muito focado em apostar em futebol. Só que acontecia o seguinte, quando eu perdia muito nas apostas esportivas, eu migrava para o Aviator. Quando eu perdia muito para o Aviator, eu migrava para o futebol novamente. Eu ficava mesclando essas duas modalidades de apostas. E em 2023, como eu estava focado mais em apostas esportivas, eu estava entrando em muitos grupos grátis que tinham no Telegram de sinais de apostas pro futebol. Aí tinha sinal de gol, de cartão amarelo, de escanteio, de gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo, aqueles mercados todos de futebol. E dentro desses grupos grátis de futebol também tinham outros grupos que você era direcionado para apostar em tênis, em basquete. Então, em 2023 eu estava apostando em tudo que você imagina. Futebol, tênis, ping-pong. Apostava até em corrida de cachorro. Fiz até um vídeo sobre isso. Então, 2023 estava assim. Eu estava apostando em tudo. Só que nesse período que aconteceu esse acidente com o carro, eu estava voltado pro Aviator. E a gente entrou ali com o seguro da moça. O seguro da moça me deixou 1 mês e meio sem carro. Então eu decidi colocar na justiça a seguradora. Entrei com o advogado ali. O advogado me disse, vamos colocar na justiça, mas o resultado provavelmente, a audiência com o resultado só no próximo ano. E isso realmente se estendeu ali para o ano de 2024. Eu já estava muito viciado em 2023, como eu disse, apostando em futebol. Quando eu perdia muito no futebol, eu migrava para o Aviator e ficava nessa dança das cadeiras aí. Quando chegou em 2024, que a advogada me disse que ia acontecer a audiência, a gente foi lá, participou, e o juiz bateu o martelo e deu causa a favor para mim. E eu lembro que eu ganhei R$ 3.000. Desses 3.000, ficou 900 com a advogada e sobrou 2.100 para mim. E eu lembro muito bem o que eu fiz com esses 2.100. Eu peguei 2.000 e guardei nessas caixinhas de banco online. Eu guardei lá 2.000 e peguei esses 100 e coloquei justamente no Aviator. E eu lembro muito bem que com esses 100 eu dobrei. Eu fiz 200. Eu tinha uma linha de raciocínio quando eu apostava no Aviator. Eu apostava ali e a minha meta era sempre esse, dobrar o valor. Se eu colocasse 100, eu dobrava para 200. Se eu colocasse 200, eu dobrava para 400. Essa era a minha linha de raciocínio nesse período aí. E eu já estava muito viciado mesmo de jogar todo dia. Já estava nesse pique. Então, o que acontecia? Eu apostava na parte da manhã e ganhava, dobrava o valor. Quando chegava ali na parte da tarde para a noite, eu sempre perdia. Nisso que eu perdia, eu dobrava a mão. Então, se eu colocava 100 e perdia, eu colocava 200. E quando eu colocava esses 200, novamente, meu pensamento era dobrar. E às vezes eu conseguia dobrar. Então, esses 200 viravam 400. Mas sempre que eu perdia essa quantidade de dinheiro, eu sempre colocava mais. Então, eu coloquei 100 na primeira aposta,
Dobrei, perdi. Coloquei 200, dobrava, perdia. E assim foi. Isso durou uma semana. É claro que tinham momentos que eu conseguia ganhar muito. Tinha momentos ali que eu conseguia dobrar, triplicar, quadriplicar. E sempre com aquela ideia imbecil na minha cabeça de que eu dominava o jogo, por mais que eu estivesse viciado. Mas eu ficava com aquele pensamento que eu dominava o jogo, que eu sabia ler o gráfico, né? Que a gente já viu que isso aqui é uma ilusão, porque são algoritmos totalmente aleatórios que decidem até onde o avião vai, enfim. Mas eu achava que conseguia ler os gráficos. Então, por vários momentos, eu apostava e ganhava, mas como eu estava viciado e não conseguia parar, eu perdia. E eu lembro que eu fui colocando exatamente assim: R$ 100, perdia. R$ 200, perdia. R$ 300, perdia. 400, perdia. E chegou uma hora que o dinheiro secou em uma semana, literalmente, porque eu lembro que a advogada fez esse pagamento para mim numa sexta-feira. Eu não vou lembrar exatamente quando foi, mas foi bem no começo de 2024. Ela fez esse pagamento, olha, o juiz já me mandou aqui o dinheiro, tô te mandando a sua parte aí e tal. Numa sexta-feira. E eu lembro que na sexta-feira seguinte esse dinheiro já não existia mais. E eu justamente ia apostando dessa maneira. Colocava 100, dobrava, perdia. Aí colocava 200, dobrava e perdia. Colocava 300, dobrava e perdia até acabar esses R$ 2.100. E em 2024 especificamente foi quando eu estava muito dominado pelo vício. Eu literalmente só apostava. Eu não saía de casa praticamente para nada. Era só para trabalhar, para conseguir mais dinheiro, para apostar. E de resto, eu não fazia mais nada da minha vida. Eu ficava alternando entre aviator e apostas esportivas. Eu já estava pagando alguns grupos VIPs que eu tinha adquirido em 2023. Porque, como eu falei, eu entrava nos grupos grátis e eu via que dentro do grupo, as pessoas ali que faziam a administração do grupo, elas falavam: olha, se aqui você está conseguindo lucro, no grupo VIP é muito melhor, porque são mais sinais por dia, são mais possibilidades de você fazer mais dinheiro, aquela coisa toda, aquela história toda para vender grupo. E alguns grupos eu entrava, né, com essa visão de caramba, eu tenho que fazer dinheiro, porque eu já estava muito ganancioso. Não porque eu sou ganancioso, porque o jogo me deixou, que tem uma diferença muito grande. E o vício em 2023, se ele já estava muito grave, em 2024 ele só piorou. De maneira que foi ali no final de 2023 que aconteceu esse acidente. E 2024 foram os anos que eu literalmente me isolei aqui dentro de casa. Eu não via mais familiares, eu não via mais amigos, inclusive algumas festas eu não ia, dependendo da pessoa que me chamasse. Eu só ia se a pessoa fosse muito, muito, muito amiga mesmo, que eu considerava. Isso na minha cabeça. É claro que todo mundo era meu amigo, só que como o vício estava tomando conta já da minha cabeça, eu priorizava muito mais as apostas do que os meus amigos. E isso era muito ruim, porque esse isolamento me fez passar por momentos de muita tristeza, porque toda vez que eu perdi essas quantidades de dinheiro, né, esses 2.100 depois que eu perdi, foi uma semana horrível aqui em casa. Eu estava casado ainda, mais pra frente a minha esposa me abandonaria. Claro, não a culpo, porque eu estava muito viciado, perdendo muito dinheiro, então ela não aguentou. E lembrando também que ela também estava viciada. E depois eu descubro que o vício dela era pior do que o meu. Só que o meu caso estava muito grave porque eu estava colocando tudo que eu tinha nas apostas, principalmente no Aviator. Tanto é que esse dinheiro entrou e saiu em uma semana. O dinheiro que eu fazia trabalhando no aplicativo entrava e saía muito rápido. As únicas contas que eu priorizava na época era a conta de luz, porque se eu ficar sem luz eu ia ficar sem internet para jogar. E a conta da internet, né, Wi-Fi, para poder apostar. De resto, eu não priorizava nada, tanto é que eu perdi o carro por causa disso. Negligenciei todas as manutenções. Esse carro mesmo que a moça bateu, ela bateu em agosto de 2023 e em 2024 ele ia bater o motor e aquecer
E aí eu até contei essa história num vídeo aqui que viralizou. Vocês provavelmente já devem conhecer. E eu perco o carro ali, porque depois desse concerto nunca mais o carro foi o mesmo, porque eu negligenciei muita coisa de manutenção e tal, justamente para poder apostar. E eu lembro dessas histórias, eu fico triste de ter passado por isso. É claro que isso foi um aprendizado, é claro que isso foi revertido para uma coisa boa, que é esse canal aqui. Poder refletir nessas histórias e contar elas para que pessoas se identifiquem e que ajude pessoas é muito bom. Só que enquanto pessoa, enquanto ser humano, lembrar dessas histórias é muito triste para mim. Porque é uma parte da minha vida que eu não me orgulho muito, que eu não tenho prazer de lembrar. Porque não foi só o vício, né? Não foi só perda de dinheiro. Foi perda de muita coisa. Que eu falo aqui nos vídeos, inclusive, que não é só dinheiro que você perde. Você perde a sua capacidade de raciocinar, você perde o senso da realidade, você começa a enxergar as coisas de forma totalmente diferente. Inclusive o dinheiro, você enxerga o dinheiro, tipo 100 reais e 1000 reais, para você é a mesma coisa quando você está viciado. É por isso que as pessoas, quando fazem os seus relatos de perdas com o vício, sempre são valores astronômicos, porque a gente perde a noção de realidade de dinheiro. Para a gente 50 reais e 1000 reais é a mesma coisa, para a gente 1000 reais e 10 mil reais é a mesma coisa. São só chances da gente apostar e ganhar ou perder. A gente não enxerga 100 reais como 100 reais, 10 reais como 10 reais, 1000 reais como 1000 reais. A gente só enxerga o dinheiro como possibilidades de apostar. E era assim que eu estava vivendo na época. Por isso que esses 2.100 foram perdidos muito rapidamente. Porque eu não tinha essa visão de dinheiro por causa do vício. Então, ele entrou numa sexta-feira e na sexta-feira seguinte ele já não existia mais no meu banco. E era frustrante, toda perda. Eu ficava triste, cabisbaixo, perdia a vontade de trabalhar, perdia a vontade de fazer as coisas. Só que esse sentimento ele passava porque eu ficava sem dinheiro para apostar, então eu seguia trabalhando e falava para mim mesmo que não ia apostar mais. Quando entrava mais um dinheiro ali e a dopamina agia na minha cabeça, tava lá eu tendo uma recaída e colocando dinheiro novamente. Até eu perder tudo que eu tinha. E vocês sabem como isso aconteceu, porque tem vídeo aqui no canal sobre isso. E é muito importante eu falar essas histórias aqui, tanto as minhas quanto as que eu trago, porque tem pessoas que se identificam bastante, tem pessoas que estão sendo ajudadas por esse conteúdo. A gente está num período de Copa muito perigoso, onde as propagandas de apostas, se antes já era preocupante, hoje em dia então a coisa está sem freio. Você está vendo propaganda aí espalhada por tudo que é lugar, televisão, redes sociais, em tudo. E quem tem propensão para se viciar, está entrando de corpo e alma para esse mundo. Copa do Mundo, jogos todos os dias, então todo dia tem um motivo para você apostar. E quem tem propensão ao vício vai perder tudo que tem. Não só dinheiro, como eu sempre falo aqui. É perder mente emocional, perder momentos em família, momento com amigos, porque muita gente se esconde dentro das apostas, literalmente. Vive enclausurado dentro de casa só com o telefone na frente do rosto, procurando a próxima aposta, fazendo múltipla, fazendo palpite, enfim, bolão e por aí vai. Então, se você tem problemas com o jogo, se você já identificou isso, eu sempre falo aqui, procure ajuda. Como eu fiz, eu procurei ajuda e consegui sair desse ciclo de vício. Você não vai conseguir sair sozinho. E eu sempre falo isso aqui também. Eu achava que pela força do meu braço eu ia conseguir sair, mas eu não consegui. E apelei para pedir ajuda. E se eu soubesse que pedindo ajuda eu teria saído dessa situação, eu teria feito isso antes. Que pena que eu demorei 4 anos para poder entender que sozinho eu não ia conseguir. Mas, independente do tempo que passou, eu consegui sair.
e já estou há mais de 10 meses sem apostar. Então, se você está nesse ciclo do vício e não consegue sair, procure ajuda. Procure um amigo de confiança, um parente próximo, um familiar, seu marido, sua esposa, seu filho, um primo, um irmão, não importa. Só procure alguém que possa te estender a mão e te ajudar nesse processo. E se você tiver condições, procure ajuda profissional. Procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Existem grupos de apoio que você pode pesquisar aí na sua cidade, onde você mora, que eles podem também te auxiliar nesse processo todo de saída de vício, porque é muito difícil sair. É muito fácil entrar, mas para sair é complicado, é difícil. Por isso que sozinho você não consegue. Você tem que pedir ajuda, você tem que pedir conselhos, você tem que ser acompanhado por pessoas, porque é muito difícil, muito complicado, mas não é impossível. Eu sou a prova viva disso. Espero que esse vídeo te ajude, você que chegou até aqui. E se você estiver nesse ciclo, procure ajuda. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para que essa mensagem chegue mais pessoas que precisam assistir a esse conteúdo. Considere se inscrever no canal, aqui eu trago muito vídeo a respeito do vício em apostas, eu falo da minha vida, falo do que está acontecendo. Já são mais de 10 meses sem apostar, graças a Deus. E eu sigo nessa luta. Considere também compartilhar esse vídeo, caso alguém precise. Quem sabe esse conteúdo aqui possa ajudar. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se cuidem e cuidem de suas vidas. E até o próximo vídeo.